eu empreendo desde os 17 anos, tive sucesso, quebrei com 22 anos, e quando eu quebrei, eu aprendi que eu precisava estudar mais sobre gestão de pessoas, gestão de dinheiro e gestão de processos. Foi isso que eu fui fazer na minha vida, até começar a BH Sistemas, que hoje tem 14 anos. E aí, depois de algum tempo, eu tinha muita vergonha de falar dessa experiência de ter quebrado, porque eu achava que era um fracasso danado. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ser procurado, demandado por LinkedIn de pessoas querendo entender melhor como era essa parada de ter quebrado e começado um negócio do zero e o negócio ter sucesso. E aí eu comecei a ver que eu não tinha que ter vergonha de falar disso, eu precisava falar mais sobre isso e ajudar as pessoas a, quem sabe, não quebrarem. Que talvez isso me faltou lá atrás, mentoria. E aí eu comecei a prestar mentoria para algumas empresas, e aí eu fui me conectando com algumas pessoas, conheci o Thiago Matsumoto e tudo mais. Quando ele trouxe a ideia da missão, o ponto principal que me veio era, legal, eu preciso buscar mais conhecimento para conseguir mentorar esse pessoal daqui. Só a minha experiência de quebrar, empreender, talvez não seja o suficiente. Então, a primeira ideia da missão foi buscar conhecimento, ver o que estavam fazendo lá fora. Tinha certeza que o networking seria positivo, o Web Summit, um baita evento de tecnologia, 70, 80 mil pessoas, somado a 200, 250 pessoas, eu fui na missão de 2019, falei, certamente o networking vai ser positivo. E o último, obviamente, os vinhos portugueses. Não tem como negar que esse é um atrativo, né, gente? Então, a minha estratégia foi, você tem, mais ou menos, o evento era uma semana, visitando diversas empresas, startups, órgãos de governo, e no final do dia sempre um happy hour. Bom, Lisboa é uma cidade que os trajetos entre as empresas que a gente visitava levavam em média 10, 15 minutos de ônibus. Então eu fiz esse cálculo na minha cabeça antes de ir e falei, legal, se cada vez que eu subir no ônibus eu sentar com uma pessoa diferente, eu tenho 15 minutos para falar com essa pessoa. 5 minutos eu faço meu pitch para ela, 5 eu escuto dela para mim, e 5, se deu match, a gente fica falando de qualquer outra coisa. Se não deu, a gente fica falando de Lisboa, tal, e coisa assim. Essa foi a minha estratégia. Então, eu me forcei a, toda vez que eu subia no ônibus, sentar com uma pessoa diferente. Então, mesmo que eu já, no segundo, terceiro, quarto dia, já conhecia ali 20, 30 pessoas, eu não sentava, sempre me forçava a sentar com uma pessoa diferente. E aí, com isso, se a gente pensar, no mínimo 4 vezes você entrava num ônibus no dia, a gente está falando de 4 vezes 7, 28 pessoas, no mínimo eu iria conversar esse tempo com essa pessoa. E no happy hour, aí é onde você poderia ou detalhar mais tempo com a pessoa que você sentiu que pode dar mais negócio, ou buscar conhecer outras pessoas. Então, isso foi a minha estratégia, funcionou bastante bem, porque primeiro, quando você reúne 200, 250 empreendedores que estão investindo, sair do Brasil e para o outro lado do planeta, cara, não tem como a pessoa não ter conteúdo. Então, assim, é muito rico esse encontro, e aí, obviamente, é você transformar esse contato em relacionamento de fato e que depois pode trazer negócio. E aí eu falo, hoje eu invisto em 120 startups, quando eu fui investir em 0. Então, assim, boa parte desse investimento foi porque lá eu, de fato, conheci o ecossistema de startups, conheci pessoas influentes nesse ecossistema, aprendi, comecei a investir e hoje consigo ensinar outros. Então, assim, esse é o resumo, então, muito por uma estratégia bem definida de não perder tempo, maximizar o tempo, falar com o máximo de pessoas e, pô, isso foi produtivo. E de lá trouxe grandes amigos, inclusive um padrinho de casamento meu eu conheci lá na missão.